Amada igreja, eu vou convidar os irmãos a abrirem aí as suas Bíblias em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos ver se tem alguém bom de Bíblia aqui. O que está acontecendo em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7? O que está acontecendo aí? Jesus está dando o famoso Sermão do Monte. Então, em meio ao Sermão do Monte, para essa noite, o Senhor trouxe ao nosso coração o destaque de 2 versículos. Mateus 6, aliás, são 3 versículos, 19, 20 e 21. Vamos começar no versículo 19. Eu estou usando a NVT. Vamos ler. O que quiserem ler comigo está na tela aqui. Não ajuntem tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Vamos ler todos juntos esse versículo aí? Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Fala conosco, Senhor. Nos alimenta nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Eu não sei se os irmãos repararam, mas nestes 3 versículos nós vamos encontrar também 3 vezes repetida uma palavra: tesouros. E não estou falando do Kiko, da Dona Florinda. Tesouro. O tesouro aqui é dinheiro, prata, o ouro. O tesouro é algo que a gente amealha e que a gente guarda e que a gente quer sustentar e basear a nossa segurança financeira naquilo. Uma curiosidade: a palavra tesouro que está aqui no original grego é thesaurus, e ela indica não apenas um tesouro, como a gente pode imaginar, encontrou um tesouro, mas quando você encontra um tesouro, quando a gente vê aquelas cenas clássicas de desenterrar o tesouro do pirata, ou quem leu o melhor livro de ficção que eu já li na minha vida, que foi o Conde de Monte Cristo, tinha um tesouro lá. Conde de Monte Cristo é um livro fantástico. Quando nós pensamos em tesouro, nós pensamos o que? Você vai desenterrar o tesouro do pirata, ele está dentro de um baú. Então o tesouro aí é o lugar onde se guarda os valores, onde os valores são guardados, escondidos. E eu, quando era criança, tinha o costume de ler muito, e lia muita revista em quadrinho, e muitas revistas da Disney, e tem um personagem da Disney que é conhecido como o Velho Mukirana, riquíssimo, e que guarda o seu tesouro numa caixa forte. Você conhece esse personagem, o Tio Patinhas. Exatamente, a caixa forte do Tio Patinhas é o que nós temos que pensar quando pensamos em tesouro. É aquilo ali, é a caixa forte, é o seu lugar de acumular riqueza. É disso que o Senhor Jesus está falando. Você não é, o crente não é, o Senhor Jesus não está dizendo que o crente é proibido de ter recurso. O crente pode ter recurso, o crente pode ter dinheiro. O que não pode é o dinheiro, o recurso ter o crente. Quantos estão entendendo?
Isso é que não pode. O recurso, o dinheiro, o sustento é que não pode ter você. Mas nós vamos chegar lá. Então, a ideia do tesouro, do tesauro, é uma caixa forte. E o melhor exemplo bíblico que eu posso pensar para falarmos nesse tipo de coisa, de não acumular tesouros na terra, mas acumular tesouros no céu, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração, e é o seu coração, poderia ser complementado, né? Onde estiver o seu dinheiro, estará o seu coração, e aí o seu coração vai envidar todos os esforços para poder te colocar no caminho daquilo que está no seu coração. A verdade é essa. O melhor exemplo bíblico que eu posso dar são os levitas, uma das 12 tribos de Israel. Eu vou pedir para a Vânia colocar na tela o texto que está em Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio é logo antes do povo entrar na terra com Josué. E veja o que o Senhor está dizendo. Veja lá comigo, olha. O Senhor está falando para Israel: lembrem-se de que os sacerdotes e os levitas e todos os outros membros da tribo de Levi não receberão porção alguma de terra como herança entre as outras tribos de Israel. Portanto, havia 12 tribos e uma dessas tribos não ia receber herança em forma de terra, como todas as outras receberiam. Poxa, mas isso é injusto? Calma, vamos continuar a leitura. Em vez disso, os sacerdotes e levitas comerão das ofertas especiais apresentadas ao Senhor, pois essa é a parte que lhes cabe. Então, veja o que o Senhor está dizendo até aqui. Vocês, levitas, vocês que são da tribo de Levi, não receberão uma terra para arar, trabalhar com o suor do seu rosto, para então colher ou criar os seus animais. Não. O que está sendo dito aqui é que eles comeriam do trabalho dos outros. 11 tribos trabalhariam para apresentar ofertas na casa do Senhor, e então os levitas comeriam da mesa de Deus. Não é isso que está dizendo aí? Comerão das ofertas especiais apresentadas a eles ou ao Senhor? Então eles comeriam da mesa do Senhor. Aí eu te pergunto, está ruim comer da mesa do Senhor? Lembrando que as ofertas que eram trazidas ao Senhor não eram qualquer oferta, era o melhor do melhor. O animal que era trazido para ser sacrificado era o animal sem mancha, sem mácula, era um animal plenamente saudável, era um animal novo, era tudo de bom. Ou seja, as outras tribos não comeriam do melhor da terra, mas os levitas comeriam, sem plantar, sem colher, apenas por viver para o Senhor. Todos acompanham? Está ruim essa troca? Não me parece uma troca ruim, mas ela pode melhorar, e ela vai melhorar no próximo versículo. Não terão herança entre os israelitas, o Senhor é a sua herança, conforme lhes prometeu. E agora, melhorou ou não melhorou? A herança dos levitas era simplesmente o Senhor. O trabalho deles para o Senhor era um privilégio que não dá nem para a gente dizer. Lembrando que o tabernáculo ele é feito para se fazer um paralelo com as coisas celestes. Então, mal e mal comparando, nós sabemos que lá, por aquilo que a Bíblia revela, principalmente em Ezequiel e também em Isaías, nós sabemos que onde o Senhor habita,
no trono, no alto e sublime trono do Senhor, ele é cercado por castas de anjos, os serafins e os querubins. Mal e mal comparando, por figura, o Santo dos Santos do tabernáculo simboliza o trono de Deus. O lugar santo e o trabalho dos levitas, da casa de Arão, prefiguram ou figuram mesmo os anjos, os serafins, os querubins que estão ali diante do Senhor. Olha o que o Senhor fez pelos levitas. Não vou dar uma gleba de terra para você, mas eu serei a sua herança. Eu sinceramente não consigo pensar numa herança mais maravilhosa para alguém. Deus dizer, eu serei a sua herança. Mas infelizmente o ser humano, como disse o Senhor Jesus, ele descortinou completamente o coração do homem. O nosso coração, ele é corrupto. O nosso coração, muitas vezes, ele não está direcionado para as coisas de Deus ou pelas coisas de Deus. E por mais que o sujeito tenha conhecimento da lei de Deus, por mais que ele tenha conhecimento da palavra de Deus, por mais que ele faça as suas orações, por mais que ele conheça a lei, se aquilo não estiver dentro, dirigindo o seu caminhar, o homem pode fingir alguma coisa, ele pode fingir até santidade, mas ele não vai produzir frutos. E vamos encontrar em diversas oportunidades, o Senhor Jesus batendo de frente, justamente com os levitas, justamente com a classe sacerdotal, que era corrupta. Eu vou citar textualmente uma dessas ocasiões. Vânia, me ajuda por favor, Mateus 23, versículo 14, põe na tela. Olha o que diz lá em Mateus 23, 14. Que aflição os espera, é o Senhor Jesus falando. Mestres da lei e fariseus hipócritas, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta, e depois, para dar a impressão de piedade, veja bem, eles não eram piedosos, eles faziam o que era mal, mas eles não queriam passar por maus, eles queriam dar uma impressão, um verniz de piedade. Para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. E é impossível não me lembrar das palavras do Senhor Jesus, quando ele diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Na versão Almeida tradicional, aquela que a gente já está mais do que acostumado, diz assim: ai de vós, fariseus e mestres da lei hipócritas, porque devorais, a palavra é essa, devorais, está lá na tela já, devorais as casas das viúvas. Diante do que lemos ainda agora em Deuteronômio, algum levita precisava devorar a casa de alguém? A resposta é não. Mas era isso que eles praticavam. E o Senhor Jesus, ele vai falar então diversas vezes contra essa turma, denunciando a avareza deles, a malícia deles. Porque veja bem, não confunda o sujeito querer ter algum conforto, querer ter uma reserva, ou ganhar bem e ter as coisas, não confunda isso com o fato da pessoa ser avarenta. O avarento, ele só pensa em si mesmo, no quanto ele pode ganhar, no quanto ele pode lucrar, e ele não está nem aí. Não, o seu coração não se comove ao ver um vizinho, ao ver um amigo, ao ver um parente, ao ver um irmão da igreja em necessidade, enquanto ele está só se preocupando em acumular e acumular e acumular.
Várias vezes o Senhor Jesus trata disso na palavra de Deus. Uma dessas naquela parábola que nós chamamos da parábola do rico insensato. O Senhor sobejou, deu para ele uma super colheita. E ao invés de pensar, bem, Deus me abençoou, vou prover alguma coisa, ajudar alguém com isso que nós temos, não. Ele resolveu aumentar a sua capacidade de acumular. Aumentou os seus silos e ao final ainda dizia, cheio de si. Alma, come, bebe e folga, porque agora já tem muita coisa para muitos anos. Vou botar o burro na sombra, como diz o povo. Mas o Senhor lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma. E para quem vai ficar tudo isso aí? É uma pergunta que fazemos e vemos que nós vivemos numa sociedade em que muitas vezes tem gente que tem muito dinheiro, muita condição, poderia estar ajudando, poderia estar até mesmo dando salários um pouco mais compatíveis para os seus empregados, os seus funcionários, mas que por avareza não está fazendo, que fica segurando, que fica retendo mais do que é justo. Veja bem, dar o justo é justo, o problema é reter além daquilo que é justo. Os irmãos entendem isso? E a palavra que foi colocada pelo Senhor, não por mim aqui, é exatamente essa. O problema está não no dinheiro, mas está no coração. O problema está no coração. Paulo vai dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males, é isso? Não, meus irmãos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é ter dinheiro, o problema não é usar dinheiro, o problema é amar o dinheiro. E quando você ama o dinheiro, o recurso ou qualquer coisa que você tenha, você coloca ele num altar e você faz de tudo para adorar esse Deus. Exagero? Não é não. Bota na tela, Vânia, por favor. Efésios 5:5. Será que é exagero dizer que a avareza é idolatria? Acho que não. Olha o que Paulo disse: podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Deus, de Cristo e de Deus. Na versão Almeida vai dizer o avarento, que é idólatra lá. O avarento, o qual é idólatra, o sujeito avarento, ganancioso, que só pensa em fazer dinheiro, acumular, sem se condoer do outro que está passando uma necessidade, sem sentir as dores do irmão, do amigo que está passando uma dificuldade. Esse está com o seu coração cauterizado, e é aí que reside o perigo, porque o Senhor Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Coração e tesouro estão sempre juntos. O tio Patinhas, estivesse onde ele estivesse, em qualquer lugar do mundo, nas suas aventuras, ele estava sempre pensando na caixa forte. Sempre. E se tocasse o alarme da caixa forte lá em Patópolis e ele estivesse do outro lado do mundo, ele movia mundos e fundos para poder voltar e defender a caixa forte. Tem gente que é assim, tem um apego surreal, e eu diria até sobrenatural, ao dinheiro, e o nome disso é amor, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Onde estiver o seu dinheiro, meu irmão, ou melhor, perdão, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Há uma balança. Pensa comigo naquela balança da justiça, aquela balança do feirante, que você coloca um peso de um lado e os produtos do outro, e ela tem que ficar equilibrada. Como é que está
essa balança na minha vida e na sua vida. Nós temos recursos, dinheiro, ou o dinheiro nos tem? Os irmãos viram nessa noite, irmão Elton até chamou a atenção, a beleza que é ver as crianças virem à frente e depositarem a sua oferta no gasofilácio. As crianças estão dando aula para alguns adultos, porque as crianças vêm à frente, elas já estão sendo ensinadas a ofertar. Helena hoje de manhã ofertou, veio falar comigo, e eu expliquei a ela como funciona a dinâmica da oferta, e ela já está começando a entender que na casa do Senhor, Deus não precisa da gente para nada, mas Ele requer de nós, na sua palavra, que nós ofertemos para a casa de Deus, que nós demos o nosso dízimo para a casa do Senhor, que nós ajudemos o pobre, aquele que tem necessidade. Graças a Deus os irmãos não têm falhado na questão dos alimentos e até mesmo de outros itens, como itens de higiene pessoal, e nós temos podido ajudar, e nós temos podido abençoar. Na casa do Senhor não pode faltar mantimento. A palavra de Deus assim nos comanda. Deus, você sabe que Deus é o Deus de uma pessoa, quando o bolso dessa pessoa também é convertido. Guardou? Você sabe que Deus é o Deus de uma pessoa, quando o bolso dessa pessoa também é convertido. Quando essa pessoa entrega o seu dízimo, a sua oferta, não deixa de fazer a sua caridade, ajudar quem tem necessidade, de trazer 1 quilo aqui à igreja, ou ajudar alguém a quem ela possa ajudar, que esteja passando necessidade. Isso faz parte, meus irmãos. Nosso coração tem que ser maleável, para quando Deus disser, olha, passou um fulano ali, está numa necessidade, ajuda. Porque se você começar a reter, e se você começar a dizer, não Senhor, que isso, eu não vou dar não Senhor, eu não vou ajudar não, você está tirando Deus do altar e colocando o amor, a riqueza. E qual é o caminho que isso vai nos levar? Vai nos levar ao caminho dos fariseus, dos mestres, doutores da lei, dos levitas, que começaram muito bem, começaram tendo o Senhor como a sua herança, e terminaram no altar da avareza, no altar da usura, colocando o dinheiro ou o amor ao dinheiro antes de Deus. Precisou que o Filho de Deus viesse e explicasse de maneira muito clara, e como Ele assim nos alertou, fica essa palavra para nós nessa noite, que nós possamos servir ao Senhor com os nossos bens, servir ao Senhor com o melhor. Como disse ainda agora, as ofertas alçadas na casa do Senhor não era o que sobrava, era o melhor. Qual foi a palavra que o Senhor deu quando Ele elogiou a oferta da viúva? Olha quanta oferta, foi isso que Ele fez? Não. Atentai para a oferta da viúva, porque enquanto os outros vinham e davam do que lhes sobrava, esta entregou no gasofilácio todo o seu sustento. O bolso da viúva era convertido. O daqueles ricos talvez não fosse. Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor. Pai amado, o Senhor sabe a finalidade dessa palavra, o Senhor sabe de onde vem essa palavra. Eu peço ao Senhor que essa palavra possa encontrar eco no meu coração e também no coração dos meus irmãos aqui presentes e daqueles que nos ouvem pela internet. O Senhor sabe para quem é essa palavra, cada um vai fazer a sua meditação e a sua aplicação. Mas, Senhor, nosso coração, o altar do nosso coração, só deve ter lugar para adoração ao Senhor.
Portanto, Senhor meu Pai, meu Deus, se há alguém que me ouve, que está colocando outro Deus, Mamon, no lugar do Senhor, nessa noite possa se arrepender, voltar ao primeiro amor, converter-se deste mau caminho e mudar o seu caminhar. Em nome do Senhor Jesus nós assim oramos. Amém. Vamos louvar o Senhor.